Meu nome é Avanida Conceição Vaz. Eu nasci no ano de 1963, aqui em Feira de Santana. Tenho 60 anos e dediquei a minha vida nesse caminho da arte. O meu desejo era ser ginasta, né? Eu queria ser como Nádia Comaneci. Mas como fazer ginástica? Era uma coisa assim muito longe da minha realidade. Criança pobre, né? Vindo de uma comunidade que a gente não tinha muito acesso à cultura e à arte. Foi quando apareceu a oportunidade de fazer ginástica artística no SESI. E minha tia, ela trabalhava na indústria de fumo. Quem era funcionário da empresa tinha direito a colocar alunos, né? Tinha os alunos da comunidade e os dependentes. Só que quando eu cheguei lá, não tinha mais vaga. Não tinha vaga, e agora? Eu só podia optar pelo teatro ou pela dança. Como eu gostava muito de dançar também, né? Eu gostava de imitar os programas que tinham na época, que era Tiarilma, né? Esses programas assim que tinham dança, uma dança que me dava a oportunidade de usar a minha criatividade. Aí eu fazia show dentro de casa, eu pegava um espelho, fechava a casa toda, abria a porta do fundo e aquele espelho era o jogo de luz. Eu pegava aquele espelho e aí a gente dançava, fazia concursos. E eu sempre tive essa liderança nas brincadeiras, né? Eu sempre fui muito criativa e o brincar fez a minha diferença como profissional. 16, 17 anos mais ou menos, que um amigo meu, ele me inscreveu para a bolsa de balé na arte. Eu fui, né? Até então eu não vivia esse mundo de balé, eu não assistia muitas coisas de balé. Mas já que era dança, bora. Passei nesse concurso de bolsa e também na época eu já estava indo estudar na escola técnica. Foi quando minha mãe resolveu sair da Rua Nova para a gente morar no centro. Em 1984, eu fiz um espetáculo na arte. Eu deixei de ser uma aluna das turmas e passei a ser do grupo. Depois dessa fase da arte, Jomar Almeida, que trabalhava na arte, ela saiu da arte para formar a sua escola. E eu comecei a trabalhar em 84 com Jomar Almeida como professora de balé. Como é que eu posso dar uma aula que seja prazerosa? Porque muitas vezes eu achava a aula de balé entediante. Foi aí que eu juntei, né, o brincar com a aprendizagem. Então, eu uso muito de brincadeiras até hoje com as minhas alunas, principalmente as pequenas, e eu intercalo o brincar com o dançar, com o expressar e com o balé, para que a aula fique mais descontraída. Claro que tem um momento da técnica que a criança tem que seguir a técnica, né, metricamente, mas eu procuro sempre auxiliar essa questão do moderno, do contemporâneo e da brincadeira, principalmente a brincadeira como forma de aquecimento, a brincadeira como um impulsionamento da criança a se sentir livre, né, para criar. E como eu sempre gostei de criar, eu procuro fazer com que as minhas alunas também tenham potencial criativo. Jomara saiu de Feira, ela foi morar, né, em outro estado, e eu continuei como professora. O nome mudou para Corpo Arte, passou a ser performance, porque eles não queriam mais seguir essa questão da dança e eu não tinha como alugar um espaço daquele para poder dar aula. Foi aí que eu criei a Performance, Escola de Danças e Artes Corporais. E eu comecei a criar os meus roteiros, comecei a criar as minhas histórias. Sempre gostei de desenhar, desde adolescente que eu escrevia livros de poesias e aí eu fazia aquela poesia em um desenho que ia justificar aquela poesia, né? Depois dessas experiências com balé, com dança moderna, com arte, eu comecei a sentir necessidade de algo mais. Inicialmente eu ia para a antiga escola de medicina de Salvador, ali no Terreiro de Jesus, e outro encantamento, a dança afro. Fiquei encantada. Aqueles movimentos, né? Aquela coisa me encantava. Digo, poxa, né? A dança não era só aquele mundo da dança moderna e do balé. Olha a dança afro.
E eu não pude dar muito vazão à dança afro, porque eu tinha que decidir, ou eu era professora de balé ou eu era professora de dança afro. E continuei dançando contemporâneo, dançando moderno, participando de espetáculos, produzindo espetáculos. Eu já perdi a conta de quantos espetáculos eu produzi nesses anos todos, porque é o quê? Eu devo ter o quê? Uns 47 anos de dança, né? Como entre aluna e como profissional. O meu corpo tinha que estar sempre em movimento, o meu corpo tinha que estar em movimento. E hoje eu me mantenho, né, aos 60 anos, trabalhando com dança pela essa necessidade, né, do movimento, né, seja ele na prática esportiva, seja ele na prática da dança. Hoje a dança que me representa é o flamenco. Mas a escola de dança, para mim, a Fundação Cultural, foi uma escola muito importante. Aqui, né, que eu fiz a bruxa, a roupa não ficou pronta, fiquei sem roupa, tive que improvisar uma roupa. Aqui Jamara Almeida, na época, aqui uma ex-aluna, Shirley, ainda lembro o nome. Aqui uma vivência de capoeira com as alunas. Aqui é a apresentação no SESI. Essa fotografia é interessante, que eu estava apresentando um espetáculo, eu não sabia que eu estava grávida do meu filho. Foi em 2000. Aqui fotos de flamenco. É muita coisa, muita coisa. Alunos do Dispensário Santana. Muito interessante também foi quando nós colocamos crianças tetraplégicas para participar, né, desse trabalho na PAI. Também trabalhei aqui em Amélia Rodrigues. Eu andei muito por muitas cidades, né? Trabalhando em muitas cidades. Então tudo terminava em dança. Então o ano todo, projeto História tinha dança, projeto Contos tinha dança, a abertura de Olimpíada dança, São João dança, né? Final de ano dança e folclore dança. Então era produção mesmo, muita produção de dança o ano todo. Tive muitas experiências, né, dentro do Cuca. Me afastei e retornei. E depois do Cuca, assim, depois do Cuca Alegro, a dança ela ganhou uma expressão, uma potência muito grande. Você foi minha professora na tal época de, poxa, tem tempo, mas assim, não esqueceu, né? Ela marca muito. Como diz assim, olha, eu ainda tenho as fotos daquela época e você me marcou. A dança, para mim, me deu essa longevidade. Hoje eu tenho 61 anos, mas tem dia que eu danço como um adolescente de 15. Se eu passar uma semana sem dançar, eu sinto falta desse mover. Hoje, se você perguntar quem eu sou, eu vou responder, eu sou a dança.